Função do ferro no organismo. O ferro é um micronutriente essencial, usado em quase todos os aspectos da função celular regular por sua habilidade em aceitar e doar elétrons. Mais especificamente, sua principal função é o transporte de oxigênio. Nos mamíferos, ele é um mineral crucial para a produção da hemoglobina nos eritroblastos, que é a célula precursora dos glóbulos vermelhos, e da mioglobina nos músculos. A hemoglobina é uma proteína presente nas hemácias, as células vermelhas encarregadas pela condução do oxigênio no sangue. E o ferro também participa da produção dos citocromos no fígado. Os citocromos têm um grupo M, em que um átomo de ferro central muda seu estado de oxidação, conferindo assim à proteína uma propriedade de se reduzir e oxidar rapidamente. Essa propriedade confere um papel importante na cadeia respiratória mitocondrial pelo transporte de elétrons. O ferro também atua na síntese de DNA e no metabolismo energético, visto sua presença na formação da molécula M, tornando-a uma hemoproteína. Sem o ferro, os organismos não seriam aptos para usar o O2 disponível. É importante ressaltar que o ferro livre no corpo tem potencial tóxico para as células, o que pode levar ao seu depósito em órgãos como fígado e coração. Um indivíduo adulto contém no organismo cerca de 4 a 5 gramas de ferro, no qual, por volta de 2,5 gramas estão em forma de hemoglobina. Por volta de 60 a 70% do ferro no organismo é distribuído e incorporado à hemoglobina dos eritrócitos circulantes. Uma menor parcela do mineral encontra-se na forma de ferritina, que é a proteína responsável pelo transporte do ferro no organismo, e hemosiderina, que é um complexo formado pela mistura de ferro, lisossomos e demais substâncias oriundas do processo de digestão intracelular, nos hepatócitos e nos macrófagos do sistema retículo-endotelial. O ferro é armazenado nas células dos retículo-endoteliais do fígado, baço e medula óssea. E a partir do momento em que ele é direcionado para o plasma sanguíneo e se liga à transferina, que é a proteína sérica que o transporta para qualquer célula do organismo, de acordo com a demanda de sua utilização para atividades metabólicas de tais órgãos. Para a distribuição do ferro no organismo, vale ressaltar que é fundamental sua aquisição e absorção a princípio. O ferro utilizado pelo corpo pode ser obtido através de duas fontes principais, que é pela dieta e pela reciclagem de hemácias semescentes. O ferro obtido pela dieta é encontrado de duas formas, orgânica e inorgânica. Os ovos e laticínios fornecem menor quantidade de ferro na forma orgânica, ou seja, na forma M, que é melhor absorvido do que a forma não M, ou inorgânica, encontrada nos vegetais. O transporte do ferro do intestino até a circulação sanguínea ocorre na seguinte ordem. Primeiro, captação e internalização na membrana apical do enterócito. Segundo, deslocamento intracelular. E terceiro, transporte para o plasma. Já a reciclagem de hemácias semescentes é feita pelos macrófagos. Sua fagocitose e degradação são uma fonte importante de ferro, devido a uma grande parcela do ferro no organismo estar associada à molécula de hemoglobina. Causas, sintomas e diagnóstico da sobrecarga de ferro. Em caso de sobrecarga sistêmica de ferro, pode ocorrer indução de estresse oxidativo por meio da formação de espécies reativas ao oxigênio, uma vez que o ferro é um íon redox ativo, extremamente reativo. O nível de ferro que um adulto saudável deveria possuir seria de 40 a 160 microgramas de ferro no sangue, e resultados acima deste são considerados preocupantes. A hemocromatose tem duas formas. A hereditária é causada por distúrbios genéticos passados de geração em geração. Já a adquirida, por outro lado, é causada por 3 fatores principais. O primeiro é por muitas transfusões de sangue de pacientes que têm anemias ou leucemia. Também pode ocorrer por suplementação excessiva ou também ingestão excessiva de ferro. Os sintomas do excesso de ferro no início, quando a sobrecarga ainda não está tão alta, são inexistentes. Porém, depois de algum tempo, quando o nível de ferro no sangue aumenta bastante, há o bronzeamento da pele, dores articulares e abdominais, fadiga e emagrecimento.
E em alguns casos pode levar a patologias como cirrose, que é quando o ferro se acumula no fígado, a diabetes, que é quando o ferro se acumula no pâncreas, e a insuficiência cardíaca e arritmia, que é quando o ferro se acumula no coração. O diagnóstico para pessoas com excesso de ferro no sangue é dado através de exames de sangue, que medem a ferritina, proteína que armazena o ferro dentro das células, e a transferina, a proteína plasmática que transporta o ferro pelo corpo, mas também por testes genéticos para hereditária e biópsia do órgão afetado, como o fígado, por exemplo. O que são quelatos e o que é terapia de quelação? Um possível tratamento para concentrações excessivas de íons metálicos no organismo é a terapia de quelação. Essa terapia corresponde à administração de substâncias denominadas agentes sequestradores ou quelantes, os quais atuarão como ligantes e formarão estruturas complexas com esses metais, facilitando sua excreção e eliminação para fora dos compartimentos intra- e extracelulares do organismo. Além de ser utilizado para a remoção de metais em excesso, como é o caso do ferro, o tratamento pode ser aplicado na imobilização e retirada de íons metálicos tóxicos, como o mercúrio, o chumbo e o arsênio. Quimicamente, quelatos são complexos, que são compostos formados por ligações covalentes coordenadas estabelecidas através da reação entre uma base de Lewis, doador de par de elétrons, que é um ligante, e um ácido de Lewis, aceptor do par de elétrons, que é o cátion metálico. No entanto, nos quelatos, o ligante é polidentado, ou seja, apresenta mais de um ponto no átomo de ligação de um mesmo metal, e forma um anel, que inclui o átomo metálico. Os anéis quelatos, por sua vez, podem ter maior ou menor estabilidade, dependendo da quantidade de átomos que o compõem. Anéis com 5 membros são, em sua maioria, os mais estáveis. É imprescindível que o agente quelante forme um complexo estável ao se ligar ao metal para garantir seu efeito terapêutico. O emprego de ligantes polidentados no lugar dos monodentados pode ser explicado pelo efeito quelato. Os complexos com ligantes polidentados são mais estáveis quando comparados aos análogos não quelatos, uma vez que a etapa de fechamento do anel acontece muito mais rapidamente do que da entrada de um segundo ligante, em virtude de maior proximidade do terminal ligante nas vizinhanças do sítio de coordenação. Também há aumento da entropia, que é a desordem do sistema de duração durante a formação do anel quelato, contribuindo para a espontaneidade da reação de complexação. Ademais, quando existe mais de um anel quelato na estrutura e ocorre o fechamento dos anéis e formação de uma cadeia fechada cíclica, os ligantes tornam-se macrocíclicos, gerando uma estabilidade adicional decorrente do confinamento do íon metálico no anel, dificultando a saída em relação às estruturas abertas. Para que gere um efeito terapêutico eficaz, o agente quelante deve apresentar seletividade, grande afinidade com o íon metálico a ser removido, alta solubilidade em água e resistência à biotransformação. Ademais, o agente sequestrador deve apresentar a capacidade de competir com os quelantes naturais biológicos, de atravessar barreiras fisiológicas, como as membranas plasmáticas, e alcançar o metal, de manter o potencial quelante nos diferentes pHs dos fluidos corporais e formar complexos metálicos mais fáceis de serem excretados do corpo, e, além disso, serem menos ou nada tóxicos em comparação ao íon metálico livre. Os quelantes utilizados na terapia são predominantemente compostos orgânicos, como aminoácidos, peptídeos ou complexos polissacarídeos. Na terapia de quelação de ferro, os agentes quelantes que realizarão a captura do metal devem apresentar afinidade em relação a esse íon. O cátion férrico, Fe3+, íon por qual o ferro é armazenado no organismo na forma de ferritina e hemosiderina, é classificado como um ácido duro, que é um cátion com alta relação carga-raio com baixa polarizabilidade. Dessa forma, o ferro trivalente forma complexos estáveis ao reagir com bases duras, que são ligantes com baixa polarizabilidade, com ligantes oxigenados, como água, fosfato, carbonato, sulfato, nitrato, carboxilato, amônio e fluoreto. Já o cátion ferroso, Fe2+, íon presente nas proteínas relacionadas ao transporte e oferta de oxigênio, hemoglobina e mioglobina, é classificado como um ácido intermediário, ou seja, possui características de ácidos duros e moles.
ou seja, cátions com baixa relação carga-raio com maior propensão a compartilhar elétrons. Ambos os íons de ferro formam complexos ainda mais estáveis ao reagirem com agentes quelantes. Um exemplo curioso de agentes quelantes biológicos são os sideróforos, do grego transportador de ferro, ligantes pequenos polidentados produzidos por micro-organismos e certas espécies de plantas que atuam no transporte de metais que precipitariam em meio fisiológico e poderiam ser tóxicos, através da produção de radicais livres. Os principais quelantes aplicados na terapia de quelação de ferro são a deferoxamina, a deferiprona e o deferacirox. Deferoxamina. A deferoxamina é uma molécula produzida pela fermentação do Streptomyces pilosus, cuja atuação como um quelante de ferro ocorre pela ligação do ferro livre no plasma e em excesso dentro das células. Sua estrutura é a de uma molécula hexadentada, que é capaz de se ligar ao ferro em uma proporção de 1:1. Em primeira análise, percebe-se que, embora a deferoxamina possa fazer ligações e remover diretamente o ferro das células, ela não interage com o ferro já complexado a moléculas como transferrina, hemoglobina ou citocromos. Dessa forma, há apenas quelação de ferros livres, não ligados à transferrina, ferro de pool lábio, em trânsito entre a transferina e a ferritina, e ferros presentes em ferritina e hemosiderina. Após a quelação de ferro, forma-se um complexo chamado ferrioxamina, altamente solúvel em água. A excreção desse ocorre na forma de urina, quando a quelação acontece no plasma ou em tecidos periféricos, e por bile, quando ocorre nos hepatócitos. Do ponto de vista farmacocinético, a deferoxamina apresenta baixa biodisponibilidade por via oral, sendo, portanto, administrada por vias subcutâneas, preferencial em casos de sobrecarga crônica de ferro, ou intramuscular ou intravenosa, indicada em situações de intoxicação aguda com risco iminente à vida. Portanto, apesar de se ligar apenas a uma fração relativamente pequena do ferro total corporal, essa fração corresponde justamente às espécies mais reativas e tóxicas, o ferro livre e lábio, o que confere à deferoxamina um efeito terapêutico significativo na mitigação dos danos oxidativos associados à sobrecarga de ferro. Deferiprona. A deferiprona foi o primeiro quelante de ferro desenvolvido para a administração oral. Sua utilização está indicada no tratamento da sobrecarga crônica de ferro, especialmente em pacientes com talassemia maior ou naqueles que apresentam intolerância à deferoxamina. Sua ligação com o ferro férrico Fe3+, ocorre na proporção 3:1, ou seja, são necessárias 3 moléculas de deferiprona para formar um complexo estável com um átomo de ferro. Esse quelante apresenta elevada afinidade pelo ferro, sendo capaz de removê-lo de proteínas responsáveis pelo seu transporte e armazenando no organismo. A estrutura da deferiprona corresponde a uma molécula bidentada, pertencente à classe das alfa-cetohidroxipiridinas, uma família relativamente recente de quelantes. Após a quelação, o complexo ferro-deferiprona, que é estável e solúvel, é excretado predominantemente pela urina. No âmbito da farmacocinética, a deferiprona apresenta alta biodisponibilidade oral, absorção rápida e estabilidade nas condições do trato gastrointestinal. Deferacirox. O deferacirox é um quelante de ferro oral, utilizado no tratamento da sobrecarga crônica de ferro em condições como talassemia maior, anemia falciforme e síndromes mielodisplásticas. A estrutura deste quelante é de uma molécula tridentada, capaz de se ligar ao ferro férrico, Fe3+, na proporção de 2:1. Neste contexto, enfatiza-se que o deferaxirox apresenta alta afinidade pelo ferro, atuando na remoção de ferro livre do plasma, do pool do ferro lábio, de depósitos teciduais e do ferro acumulado nos tecidos hepático e cardíaco. Embora também possa interagir com metais como zinco e cobre, essa afinidade é consideravelmente maior, o que reduz o risco de perda desses minerais essenciais. Após a formação do complexo
ferro deferracirox, que é altamente estável, a eliminação ocorre predominantemente pelas fezes, depois do metabolismo hepático, por glucoronidação. Além disso, na farmacocinética, o deferracirox apresenta alta biodisponibilidade oral, absorção relativamente lenta e excelente penetração tecidual, especialmente no fígado e no miocárdio.